Capítulo 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. Disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estultícia. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra, a seu tempo, quão boa é. Para o sábio, há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. O Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo, mantém a herança da viúva. Abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis. O que é ávido por lucro desonesto transtorna sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. O Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. O olhar de amigo alegra o coração. As boas novas fortalecem até os ossos. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar, no meio dos sábios tem a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. Porém, o que atende à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra.
Provérbios de Salomão, capítulo 16. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. No julgar, não transgrida, pois, a sua boca. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obras suas são todos os pesos da bolsa. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei são os mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva serôdia. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato, a sua estultícia lhe é castigo. O coração do sábio é mestre de sua boca, e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso incita. O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Quem fecha os olhos imagina o mal, e quando morde os lábios, o executa. Coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão.
Capítulo 17. Melhor é o bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. O crisol prova a prata, e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. O malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta o que o criou, e o que se alegra da calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Pedra mágica é o suborno aos olhos de quem o dá, e para onde quer que se volte terá o seu proveito. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. O rebelde não busca senão o mal, por isso mensageiro cruel se enviará contra ele. Melhor é encontrar-se uma ursa roubada dos filhos do que um insensato na sua estultícia. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. O que justifica o perverso e condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. De que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador do seu próximo. O que ama a contenda, ama o pecado. O que faz alta a sua porta, facilita a própria queda. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre, venha a cair no mal. O filho estulto é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O perverso aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para o pai, e amargura para quem o deu à luz. Não é bom punir ao justo, é contra todo direito ferir ao príncipe. Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio. Capítulo 18. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Vindo a perversidade, vem também o desprezo, e com a ignomínia, a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem,
e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Não é bom ser parcial com o perverso para torcer o direito contra os justos. Os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada a sua boca. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Os bens do rico lhe são cidade forte, e, segundo imagina, uma alta muralha. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. O presente que o homem faz alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. O que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Pelo lançar da sorte cessam os pleitos e se decide a causa entre os poderosos. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. O pobre fala com súplicas, porém o rico responde com durezas. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Capítulo 19. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. A estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Ao generoso muitos o adulam, e todos são amigos do que dá presentes. Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com súplicas, mas não os alcança. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência acha o bem. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece. Ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. A discrição do homem o torna longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias. Como o bramido do leão, assim é a indignação do rei, mas o seu favor é como o orvalho sobre a erva. O filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo às contenções da esposa.
A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. O que guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Castiga a teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá a prudência. Repreende ao sábio e crescerá em conhecimento. O que maltrata a seu pai ou manda embora a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. A testemunha de Belial escarnece da justiça, e a boca dos perversos devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos insensatos. Capítulo 20. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Como o bramido do leão é o terror do rei. O que lhe provoca a ira peca contra a sua própria vida. Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? O justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? 2 pesos e 2 medidas, uns e outras, são abomináveis ao Senhor. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Nada vale, diz o comprador, mas indo-se, então se gaba. Há ouro e abundância de pérolas, mas os lábios instruídos são joia preciosa. Tome-se a roupa aquele que fica por fiador de outrem, e por penhor aquele que se obriga por estrangeiros. Suave é ao homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia.
Os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Faze a guerra com prudência. O mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. A quem amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. A posse antecipada de uma herança, no fim não será abençoada. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor, e Ele te livrará. 2 pesos são coisa abominável ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Laço é para o homem o dizer precipitadamente, é santo, e só refletir depois de fazer o voto. O rei sábio joeira os perversos e faz passar sobre eles a roda. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Amor e fidelidade preservam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as suas cãs. Os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites o mais íntimo do corpo.